do Senhor com os irmãos, né? Nós estamos aqui no café espiritual, mas o evangelista Marcelo se faz presente conosco. E nós, nessa manhã, nós estamos, depois desse café maravilhoso que nós tivemos aqui, na minha casa, depois do monte que nós tivemos, nós estamos debatendo, nós estamos falando algo concernente sobre a mente de Cristo, né? E cada um tem a sua opinião, mas a nossa opinião sobre isso é cristocêntrica, né? E o evangelista Marcelo levantou uma tese, já quando o Wilson levantou uma tese, e desde a hora que nós chegamos no monte, que nós estamos aqui, né, debatendo a respeito da mente de Cristo. Entender a mente de Cristo não é tão fácil como nós pensamos, mas nós, como salvo em Cristo Jesus, nós estamos aqui tentando chegar a um denominador comum. E eu queria já, nessa manhã, convidar os irmãos para estar conosco, para nós continuarmos a debater, porque tudo que nós estamos fazendo aqui é para engrandecimento do reino de Deus. E nós, depois de eu fazer as apresentações, eu queria dar uma frase ao Marcelo, depois, consequentemente, o Wilson também terá a sua vez de falar também, porque através disso daqui é que nós temos crescido, e através da palavra do Senhor é que nós vamos dar continuidade àquilo que Ele nos colocou na nossa mão. Você que está aí desse lado, do outro lado de lá, você pode debater conosco, interagindo, mandando um zap para nós, e nós estaremos aqui, né, imediatamente respondendo a você. Mas aquilo que nós não for do nosso conhecimento, nós vamos orar a Deus, e nós vamos, através da oração, se nós não pudermos responder agora, mais tarde, um outro dia, uma outra live, nós daremos a resposta a você. Mas desde já eu estou querendo já passar a mensagem, a palavra para o evangelista Marcelo, porque ele tem algo a respeito do que nós estávamos falando aqui. Evangelista Marcelo, pode dar continuidade? Bom, irmãos, a paz do Senhor para todos. E a gente aqui está numa conversa bem descontraída, né? Como o Paulo falou, um bate-papo normal, um café. E a gente chegou a algumas teses aqui, né? Eu ia estar fazendo uma pergunta aqui, ele está fazendo uma outra colocação aqui, sobre a questão, a gente está falando sobre a mente de Cristo, né? E o Wilson colocou uma coisa aqui muito importante: Cristo não pensa, Cristo ele já sabe o que vai acontecer, né? E é um assunto até um pouco complexo de se falar, mas a Bíblia ela tem resposta para tudo, né? A Bíblia ela tem resposta para tudo. E só que existem algumas perguntas, alguns questionamentos, né? A gente estava falando aqui sobre o céu. Como será o céu? Nós vamos nos conhecer? Vai haver alguma lembrança, né? E existem algumas discordâncias dos irmãos. Uns dizem que não vai haver lembrança, outros dizem que sim, né? Mas é um assunto que precisa ser estudado, precisa ser mencionado, precisa ser falado, é importante, para que a gente possa pelo menos tentar entender de como será a nova morada que o Senhor está preparando para nós. Como foi colocado aqui também, né, que vão ter aqueles que agiram mal, fora da palavra do Senhor, e os que ficaram à mesa, que o Senhor colocou, né, vai ter uma mesa, onde vai ter só alegria, né, e vai ter o outro lado, onde as pessoas separaram porque não andaram conforme a doutrina do Senhor, que Deus queria, né? Então, onde nós entramos conversando, vai ter essa divisão mesmo. Aí você levantou sobre o pensamento, sobre o pensamento, a gente vai chegar lá, vai se conhecer, se vai ter uma divisão, entre aspas, quem agiu certo não vai estar junto com quem agiu errado, né? Por exemplo, aí chegou ao assunto a mente de Cristo. Aí quando a gente entra na mente de Cristo,
né, quando fala dos pensamentos do Senhor Jesus, quando a gente para pensar, né, desse raciocínio comigo, quando você para pensar, é porque você está querendo formalizar alguma coisa. Se eu te fizer uma pergunta, no que é que você está pensando? Olha, eu estou aqui pensando em alguma coisa que eu quero fazer. Quando você quer fazer alguma coisa, você pensa, primeiro vem na tua mente, o teu cérebro ele fica ali, né, raciocinando, e dali você coloca em prática. Você faz um planejamento. Então, se a gente fala da mente de Cristo, a gente entende que existe um planejamento. E Deus, ele planejou. Ele diz que ele fez o quê? Os céus e a terra, né? Ele construiu tudo isso em quantos dias? Foi sim, né? Ele planejou tudo. Tá certo? Então, foi um planejamento da parte de Deus. Aí, o que acontece? Aonde eu quero chegar? Quando a gente fala da mente de Cristo, a gente fala de pensamento. Jesus, ele tem os seus escolhidos. Quando a gente fala de pensamento, ele pensou nisso, ele pensa nisso. Ele tem os seus separados. Os escolhidos. Você está falando é preferência. Existe a tal da... Será que existe a questão da predestinação? Quando a gente fala de pensamento, por exemplo, se o Marcelo está pensando em fazer alguma coisa, né? Olha, eu estou pensando em organizar isso aqui, eu vou organizar isso aqui, né? Aí eu preciso aqui do diácono Wilson, eu preciso aqui do presbítero Cosme, eu preciso aqui da missionária Leda, eu preciso daqui do pastor Roberto, eu preciso aqui do diácono Fábio. Aqui cada um vai fazer alguma coisa. Eu estou organizando, eu estou pensando que eu vou colocar aquilo ali em prática. Se Jesus ele tem, se ele pensa, com certeza ele pensa, ele tem um pensamento, né? Se Deus ele construiu a terra, os céus e a terra, diz que ele formou em 6 dias e no 7º ele descansou, está lá escrito. Então ele pensou em fazer, ele se organizou. Então a gente pode entender que existe, a gente entra numa linha de raciocínio de que verdadeiramente existe essa questão, existe essa possibilidade de que Deus tenha os seus escolhidos. Por quê? Vamos lá. Eu vou ler aqui. O Felipe Paulo já está com a palavra bem aberta ali. Eu estava estudando aqui a carta aos Romanos. Estou estudando, né? Capítulo 9. Se você ler, olha só. A partir do versículo... Deixa eu chegar. Romanos 9. Romanos 9. Deixa eu pegar aqui, deixa eu fazer parte também. Romanos capítulo 9 é um assunto muito interessante, né? Bom que interessa. Vamos lá. Vamos ler a partir do versículo de número 5, diz assim. Versículo 4. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas. Ou seja, o que Paulo está falando? Que nasceu de quê? Deles. O povo escolhido. Ele está falando aqui de escolha. Deus os escolheu, né? Deles é a glória, as alianças, a concessão da lei, a adoração ao templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que Deus, acima de tudo, é bendito para sempre. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será o quê? Considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais, isso é muito forte, irmão, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. É que são considerados descendência de Abraão. Pois assim que a promessa foi feita, no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Paulo está falando aqui de Abraão, das promessas que Deus fez a Abraão, fez ao povo de Israel, né? Todavia, antes que os gêmeos nascessem,
ou fizesse qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Então Deus já tinha separado, ele já tinha planejado. Ó, Isaac terá o quê? 2 filhos. Jacó e Esaú. O mais velho, quem é? Esaú. Mas o que Deus determinou? Ó, o mais velho servirá ao mais novo. Pronto. Aí é chamado. É chamado. Deus elegeu a Jacó para que ele fosse ali o cara da situação, vamos dizer assim, né? Como o Cosme falou. Foi determinado. Determinado, eleito, chamado por Deus. Como está escrito, amei a Jacó. Ele amou a Jacó, mas ele rejeitou a Esaú. Esaú foi rejeitado por Deus e ele amou a Jacó, porque ele separou Jacó. O escolhido dele foi Jacó. Olha só. Mesmo ele sendo o filho mais velho, o mais novo era que foi amado. Por quê? Aí que tá. Vamos ler. Vamos ler. Aí, Charles. Senhor. Ó, por quê? Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Afirmando que, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A resposta está aí, a sua pergunta. Ele tem misericórdia de quem ele quer, ele tem compaixão de quem ele quer. Ou seja, ele escolhe quem ele quer. Ele é Deus. É justo. Tá certo? Isso é uma tese? Aí olha só, vamos lá. A gente continuar. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz a Faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Ou seja, o próprio Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ainda sabendo que Jacó, né, sendo o irmão de Esaú, tirou o direito de primogenitura de Esaú. Mas se você for ver também lá atrás, o próprio Esaú vendeu para Jacó. Mas por quê? Se a gente for fazer uma análise da situação, né, para a gente simplificar, olha o que ele diz. O que ele diz aqui? Olha a resposta aqui. Ó. Ele deu a resposta. Olha aqui, ó. 16, né? Olha aqui, ó. Assim, pois não depende de quem ou de quem corre mais Não, aqui, ó. de usar Deus a sua misericórdia, por isso? Ele diz assim, ó. Aonde, Marcelo? O mais velho servirá ao mais novo. Já Tá? começou aqui, mesmo a situação de Jacó. Antes disso tudo acontecer. Antes de ser informado, então quer dizer que a eleição já veio dentro do ventre da sua mãe. E a predestinação? Aí é outra assunto. Né? Então a gente não pode tomar isso como ser predestinado. Jacó, a gente está falando de eleição. Jacó foi eleito, Então é chamado. Jacó foi separado. O que nós estamos chamando, o que nós estamos abordando aqui sobre chamados. Por exemplo, ó, quando ele fala aqui, a Bíblia diz que ele endureceu o coração de quem? De Faraó. Ele teve o poder de endurecer e depois ele foi lá, né, através das pragas, ele falou, ó, deixa meu povo ir. Depois ele foi endurecer o coração de Faraó de novo. Ele tem o poder. A Bíblia diz o quê? Quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo de Deus, ele que convence.
Agora, está deixando muito claro aqui, é de quem ele quer. Então, pelo que eu estou entendendo, nada que é feito por nós não é porque nós merecemos, não aconteceu aquilo que nós fizemos em prol do Senhor. Não aconteceu porque nós somos merecedores daquilo que fizemos. Ou seja, para que nós não venhamos a roubar a glória do Senhor. Pelo que eu estou entendendo então aqui. Porque a glória é dele. Então é ele que faz. É ele que endurece e ele que amolece. Então quando ele falou que endureceu o coração de Faraó, foi para que o povo visse que era Deus que controlava a vida deles. Os feitos que aconteceram eram feitos de Deus, não de Moisés que estava na frente do povo. Não é verdade? Nós não sabemos, como a gente fala aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo. Tá? Eu falei aqui, eu dei um exemplo aqui de Judas. Eu dei um exemplo de Judas aqui. Aqui não. Uma outra situação que a gente conversou aqui. Eu falei de Judas. Jesus ele já sabia, aí já entra onde o Diácono Milson falou. Jesus ele já sabia, você comentou isso aqui também. Jesus ele já sabia de tudo. Ele sabia, ele disse, olha, um de vós, ele já sabia, vai me trair. Um de vós, é isso? Irá me trair. Não foi isso que ele falou? Aí ele chamou Judas, ó, vem cá, veja vocês, o que você tem que fazer, faz logo. Vai lá. Aí Vai lá. Você vê que Jesus é tão sábio que ele poderia chegar assim e falar assim, ó, você vai me trair na frente de todos os apóstolos. Mas ele disse, um de vós. Eles ficaram, né? Mas ele sabia que Judas, ainda assim ele escolheu a Judas. Aí eu te pergunto, né? Ele sabia que Judas ia trair e ele sabia que Judas não ia se arrepender. Ele sabia de tudo isso. Né? E a Bíblia detalha lá, passo a passo, o que aconteceu com Judas. Ele sabia que Pedro ia negá-lo, mas ele sabia que Pedro iria se arrepender. Então, aonde entra a questão de quê? Porque a gente está batendo em cima aqui de Romanos capítulo 9, quando fala da eleição. Ele diz, eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu tenho compaixão de quem eu quero, eu escolho quem eu quero. Você vê que Deus foi contra, você vê que ele foi contra até a sua, contra a lei. A gente está falando de lei aqui. Você vê que pela lei, quem serviria um ao outro? Era Esaú. Esaú que teria que... Era um cara. Mas ele disse, não, eu escolhi Jacó. O maior vai servir ao menor. Antes mesmo deles nascerem. Está bem dentro aí. O nosso pensamento agora seria o contrário, né? O menor servia o maior. O mais novo servia o mais idoso. Né? Assim, pelo menos o meu pensamento seria esse. O mais novo servia o mais idoso. E Deus determinou o mais velho servia o mais novo. Quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira, tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para destruição, ou seja, Deus preparou pessoas para a destruição, sim. Existe sim aqueles que foram predestinados ao céu e existem aqueles que já estão predestinados ao inferno. Quem é? Não sabemos. Mas não temos esse direito de saber enquanto estivermos aqui na terra. O que nós temos que fazer? Pregar a palavra, anunciar o Evangelho, entrar nas bocas de fumo, entrar nas favelas, aonde o Senhor nos levar, nas praças públicas, vamos pregar o Evangelho. Se ele nos dissesse assim, ó, não prega aqui não, porque aqui não tem. Mas às vezes, no meio de uma multidão, tem um que Jesus quer salvar. O que ele falou para Paulo? Paulo, não temas, porque aqui tem muito povo meu. Prega a minha palavra, porque tem povo meu aqui. Ou seja, tem pessoas que eu elegi para a salvação. Não são todos. Não são todos.
Existem alguns. Uma prega a minha palavra. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Ide. E aí, Charles? Isso é muito forte quando a gente entra. Cara, quando eu comecei a estudar Romanos, eu estou lendo Romanos, né? Eu vejo Paulo lá começando a falar no capítulo 1, capítulo 2 sobre judeu, sobre condenando o judeu, condenando o gentio, falando sobre lei. E Paulo, daqui a pouco ele entra lá no versículo 20, parece, capítulo 2, aí ele já começa a falar de Jesus, ele começa a falar de salvação, através da morte e ressurreição de Cristo. Né? Ele já começa a falar. Mas aí quando eu entro no capítulo 9, cara, eu falei, caramba, é verdade. Verdadeiramente. Se você estudar a palavra, você vai ver que verdadeiramente. Mas assim, só encurtando. Voltando ao início que nós estávamos confabulando aqui a respeito, o assunto que nós estávamos colocando a respeito sobre a divisão. Né? Você colocou a mesa, onde todos vão estar alegres, e aquele outro lado, aonde são as pessoas que não condiziam com o que Deus tinha determinou para que nós viéssemos a ser, no caso, o princípio da palavra. Aí o presbítero Corne estava falando que há essa separação, nós entramos no pensamento, né? Que Deus ele não precisa pensar, e nós pensamos também, tipo assim, quando a gente fosse conhecer. Chegasse lá, Deus ia chamar a gente pelo nome, e eu ia ver realmente que, de repente, o evangelista Marcelo não tinha feito algo de ruim comigo, com um ente querido meu, e eu automaticamente viria ver e tendo o pensamento, como nós colocamos, que quando chegarmos lá, nós não temos sentimentos. Né? Então, se eu tivesse sentimento, eu ia ver o evangelista Marcelo e ia virar a cara para ele. Como muitas das vezes faço na igreja, né? Conta a palavra do Senhor. Então, se conta a palavra do Senhor, eu já não estaria ali mais. Eu já estaria separado. Então, eu não iria ver o Marcelo. Então, eu não posso, teríamos sentimento. Se eu visse o Marcelo, virasse a cara para ele, porque lembraria do que ele fez de ruim comigo ou com o ente querido, automaticamente eu teria sentimento. E se nós tivéssemos sentimentos lá em cima, não teria essa separação. Não teria a mesa e não teria o outro lado também. Estaria todo mundo junto. Então não poderia, como Deus é justo e Deus é perfeito, Deus não iria fazer isso. Ou seja, porque ia estar com a terra. Ia estar todo mundo lá em cima, fofocando, falando mal do presbítero, falando mal do evangelista, falando mal do diácono, lá em cima da mesma forma que está aqui na terra. Então, como ele colocou, eu acho isso mesmo. Tem a mesa da alegria, entre aspas, que a gente podemos colocar, e tem a outra separação de quem não condizia com a palavra do Senhor, andava contra a palavra do Senhor. E aí a gente colocou sentimento. Não vai ter sentimento. Né? Que você estava até colocando sobre isso. Não vai ter. Eu não acredito que tenha sentimento. Jeremias 29 diz assim, Jeremias 29 vai dizer assim, eu é que sei. Quando você diz eu, com letra maiúscula, está falando Deus, o próprio Deus. Eu é que sei que os pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Então, esse sentimento que nós estamos colocando aqui agora, esse sentimento nós não vamos ter. Porque já está determinado aqui, eu é que sei. É ele que determina, não é eu. Onde eu queria chegar. Nós estamos falando de um Deus, de um Deus que é poderoso, certo? Quando a Bíblia fala que nós vamos ter um corpo glorificado, vamos estar no céu, esse corpo glorificado. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso que tem poder para arrancar, não vai existir assim. Quando a gente fala de sentimento, o problema que hoje é que a gente ama o sentimento bom, o amor, né, a compaixão. Está ligado à lembrança. Exato. É isso aí. Mas ele pode colocar, ele é poderoso para colocar esse sentimento bom, agradável, as coisas boas,
Tá certo? Ele é poderoso para isso. E não deixar que esse sentimento ruim, tá certo? Ele esteja ainda dentro de nós. Que não vai ter espaço para isso. No céu não vai ter espaço para isso. Para sentimento ruim, Então, para discórdia, para mágoa. Não vai haver mais isso. O nosso coração, a nossa mente, ela vai ser voltada para coisas boas. Nós vamos estar lá para adorar. Marcelo, tudo bem, te cortando rapidinho. Não vai ter. Mas e a separação? A mesa da alegria e o outro lado. A mesa do Hades e a mesa da alegria. Ali, aquele pessoal do Hades tem um pensamento. Eles vão continuar. Ruim. Eles vão permanecer. Ruim, entre aspas. Eles vão permanecer. Então, mas aí você fez essa colocação aí, que não vai ter. Ele pode. Então ele pode muito bem deixar sua mesa na felicidade. Porque na alegria. ele aí não vai cortar a mesa do Hades, cortar o Hades e deixar uma só. Eu não creio assim num Deus que nós vamos estar lá, né? Assim, nós vamos estar no céu e ele vai apagar a nossa mente totalmente. Você vai estar lá de que forma? Isso você tem que fazer um estudo muito profundo para você entender isso aí, né? Eu não creio num Deus que vai permitir que a gente Apagar tudo. apagar tudo da nossa mente por completo. Você vai estar lá, né? Você não vai estar no céu voando igual anjo, você vai estar lá, né? Vai ser uma cidade, a gente vai estar numa cidade santa, a gente vai estar no local santo, a gente vai ter a possibilidade de ver o nosso Deus, de adorá-lo, né? De conversar com ele, a gente vai ter essa Aí, Marcelo, isso é uma promessa que nós temos que vamos estar no céu. Eu creio na promessa. Isso é uma promessa que vai ser boa de ouro. Eu creio nisso tudo. Mas essa tua tese aí de que nós vamos ter um sentimento é uma coisa abstrata, que eu vou falar de uma coisa que eu não sei. É verdade. É uma coisa que fica no ar. Eu não posso falar de um Deus que eu não sei que é a mente dele. Isso é uma coisa muito profunda. Eu gosto de muito ir para a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Sim. Concordo. Ora, nosso Deus, porém, as reveladas nos pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra dessa lei. Então a gente está entrando num campo que é uma coisa abstrata, eu não sei. Você não sabe. Está entendendo? Mas nós estamos imaginando. Nós estamos aqui. Por isso que nós estamos entrando nesse debate. Estamos entrando nesse debate justamente por causa disso. Mas esse Se debate. nós soubéssemos, nós não entraríamos. Nós aqui estaríamos nos perguntando. Nós estamos aqui falando aqui para vocês que estão nos vendo, nos assistindo, que nós não estamos dando como certo o que nós estamos falando. Não é verdade? Isso aí. Nós não estamos aqui pregando uma coisa, nós estamos no campo da hipóteses. Nós estamos tentando, nós aqui, através dessa fé, tentar com as nossas conversas habituais que nós temos aqui, que nós começamos e procuramos debater alguma coisa da Bíblia que fica, mas a gente não chega a um denominador aqui. Nós não chegamos, porque eu sou muito duro naquilo que eu digo. Tem coisas, as coisas que são encobertas são só para Deus. Tem coisas que Deus não vai revelar para a gente. Tem coisas que o Senhor não vai revelar, como nós estamos falando aqui. Tem oração que vai ser feita e Deus vai... Tem orações que vai ser feita aqui, o evangelista Marcelo e Diácono Wilson, que o Senhor não vai atender você, não vai atender a mim, porque eu estou orando para que Deus venha abrir uma porta. Eu estou orando para que Deus venha mudar o quadro de uma situação. Mas a gente tem que saber qual é a vontade do Senhor também. Por que isso está acontecendo na tua E vida? a vontade do Senhor é melhor que a gente. Não é verdade? É boa, perfeita. Você é pode até insistir, orando direto, 365 dias, pedindo a mesma coisa, mas se Deus vê que não é bom para você, Deus não vai permitir. Aí, mas se Deus não permitiu, não é porque você também está em pecado. Porque o apóstolo Paulo fala que tinha um espinho na carne. O apóstolo Paulo não tinha pecado, mas Deus nunca curou ele. Agora o espinho na carne, eu não sei qual era o espinho na carne, vocês sabem? Que tanto Paulo
Paulo orou e Deus não tirou aquele espinho da carne, que Deus falou para ele assim, a graça dele que bastava para ele. Então, nessa tarde, nessa manhã, já quase tarde, desse debate, a única coisa que nós temos que saber que a graça do Senhor é que nos basta. Você tocou no assunto aí do espinho na carne, não fugindo disso, mas o espinho da carne, assim, eu tenho pensado, o espinho na carne, Deus não tirou, não seria de repente para que ele não viesse a esquecer? Não, ele não tirou para ele. Porque o que é um espinho na carne? O espinho na carne é que está na tua carne, que de repente você se movimenta de um jeito e. Se movimenta de um jeito e você sente. Vanessa? Não, tá. E de repente sente a dor. Então assim, Deus te mostrando algo, fazendo você lembrar, não deixando você cair no esquecimento de algo que de repente você pode vir a esquecer. Então assim, o meu pensamento do espinho na carne é algo que Deus está toda hora te lembrando. Está te lembrando porque você não pode esquecer e que se Deus não te incomodar, você vai cair no esquecimento. E quando você estiver na presença do Senhor, se você for para o mundo, olha o que Jesus falou aqui para os discípulos. Quando ele fala onde é para a pessoa que está acompanhando. Mateus capítulo 26. Mateus 26. Versículo 29. Olha o que o Senhor Jesus falou. Ele falando sobre... aqui, o texto fala sobre a última Santa Ceia, né? A última Páscoa. Tá? Aí diz assim, ó. Tá direto. Aí diz assim, ó. Versículo 29. E digo-vos, desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tá? Então ele falou para os discípulos. Eles participaram da Santa Ceia e ele diz, olha, desde agora não iremos beber mais desse fruto. Só iremos beber, ou seja, só iremos participar de novo convosco lá no reino de meu Pai. Jesus estava falando para eles, olha, nós não vamos fazer mais isso aqui. O que nós fizemos aqui não vamos fazer mais. Agora só lá no reino de meu Pai. Nós vamos fazer. Tá? Aí você vê aqui, ó, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o vento. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. O Deus dele é o vento. Paulo falando aos Filipenses. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Jesus está falando aqui, Paulo está falando de um corpo glorificado que nós teremos, tá? Ele fala de um céu para onde nós iremos, tá certo? Diz que o nosso corpo vai ser transformado, abatido, nosso corpo abatido vai ser transformado em um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E em Mateus, ele fala aqui, ó, que desde agora não beberei desse fruto, até o dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Anunciar a sua morte, né? Exato. Esse momento nós só vamos realizar lá no reino de meu Pai. Então ele tá fazendo entender o seguinte, nós lá iremos nos conhecer, iremos nos lembrar de Tem tudo, né? Desse memorial. Exatamente. É isso aí. Só das coisas concernentes ao reino de Deus. Reino de Deus. Exatamente.
As coisas mundanas nós não Mas, vamos ver. mas o que eu estou falando? Não, mas Eu tô o que falando a gente estava colocando era Eu isso. estou falando de as coisas sentimento aqui. bom, de coisas boas. Deus Mas ele nem vai, tudo, ele vai- né? Fica entre aspas. isso aí. eu creio que é uma resposta que Deus está nos dando o seguinte, que Ele vai permitir, Ele vai nos trazer lembranças coisas boas. Ele vai peneirar. Exatamente. Ele vai peneirar. Olha aqui o que Jesus está falando, ó. Esse texto aqui fala da Páscoa, da Santa Ceia. No momento Ele estava se preparando. Ele toma o Só cálice, né? Ele fala que isso é o meu sangue, no Novo Testamento que é derramado por muitos. Aí no 29 ele diz, e digo, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo. Ó, Mills, essa reunião que nós estamos fazendo aqui nós não vamos fazer mais não. Tá? Essa é a última. Só vamos fazer agora lá no Rio de Janeiro. Mas nós vamos fazer, Marcelo, nós vamos estar lá. Você vai estar lá comigo, eu vou estar lá com vocês. Você está entendendo? Então quando fala de sentimento, né? Sentimento ruim, acabou, não vai ter mais ódio, discórdia, nada disso. Entendeu? Deus é um Deus maravilhoso, irmão. Ele vai, né? É assim, a palavra de Deus a gente precisa estudar, né? Por isso que a gente conclama o povo, irmãos, vamos para a escola dominical, né? Vamos estudar a palavra de Deus. Que não sejamos crentes, muitas das vezes, somente de ler a palavra dentro da igreja. Vamos estudar, vamos ter esse cuidado. A Bíblia amarelada no Salmo 91. É? Vamos ter esse cuidado. Vamos lotar as escolas dominical. Né? Aprender. Vamos estudar em casa, vamos ter esse momento com a família. Isso é importante para a gente entender a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós temos esperança da salvação da nossa alma. É através da palavra. Se a gente não tiver um conhecimento da palavra, básico, e a gente não coloca em prática, a possibilidade da gente parar no inferno. E muitos A também. gente não quer falar sobre isso. E muitos também, Marcelo, evangelista Marcelo, e amados ouvintes que estão assistindo aí, acham que a palavra de Deus é o sinônimo de Bíblia. O que é Bíblia? Bíblia é uma quantidade de livros contido em um livro, né? Testemunhos, né? Porque quem ouviu, ou presenciou, ou soube, escreveu. Então, a palavra do Senhor que nós estamos falando aqui é Deus falando conosco. Tudo que está dentro deste livro aqui é Deus que fala com a gente. A partir do momento que está fechado, né, como eu creio que vocês já ouviram, é um livro comum. Mas a partir do momento que se abre, é Deus que está falando comigo e com você. Então, amados, abra a tua Bíblia e leia a palavra do Senhor. Que o Senhor vai te falar. Aí você abre, vê uma página, vê um livro, um versículo, lê um versículo, Deus não falou nada comigo. Filhão, continua. Continua a ler. Que Deus vai falar com você. Então, se não gosta de ler, amados, então passe a escutar Deus falar com você. A partir do momento que você abre, Deus vai estar falando com você. E muitas das vezes, todas as vezes, Deus vai falar algo que você está precisando ouvir. De repente, se debate, nós sentamos aqui, começamos a conversar, tomando um café. E nós tanto nem olhei todas a live. E eu tenho certeza que se você não está, quem não está assistindo agora, está assistindo mim, entendeu? Então vai ouvir Deus falar. Então procure uma igreja, amados. Eu não estou fazendo um apelo, não. Eu só estou falando para você, procure uma igreja. Quer liderar, a igreja está aberta, abre a tua Bíblia, leia a tua Bíblia. Em escola bíblica dominical, que foi colocado como o evangelista Marcelo aqui. Vai aprender. Se você não sabe nada de Bíblia, vai para a escola bíblica da presença do Senhor. Nós estamos passando por uma pandemia. Nós estamos sem máscara, porque nós estamos aqui dentro da casa, estamos numa distância. A palavra, vai para a escola bíblica dominical, vai para o culto, adore. Vou deixar só para a gente finalizar, né? 1 Coríntios capítulo 15, tá? Está dentro do que a gente está falando aqui. Diz assim, o versículo 51, eis que nos digo um mistério. Paulo falando para Coríntios, né?
Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Amém? E transforma, pelo que nós estamos entendendo, é a palavra do Senhor, na verdade? Palavra. É por isso que nessa manhã nós estamos buscando, através da palavra do Senhor, ser pessoas melhores, não é verdade? Não que nós venhamos saber de tudo, porque nós não sabemos nada, nós estamos aprendendo. E é por isso que nessa manhã, já quase que tarde, nós estamos conclamando os irmãos ali a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que ele é lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Em tempos de pandemia, em tempo de escassez, né, o único alimento sólido que nós temos aqui para nos alimentarmos espiritualmente é a palavra do Senhor. Olha, e eu não sou a favor de live, porque a live, ela rouba a presença dos irmãos nas suas igrejas. Sabe por causa de quê, irmão? Porque fica uma coisa muito cômoda, sabe? Nós não estamos falando em denominação aqui não, sabe? Porque nós pertencemos a uma denominação. E isso que está acontecendo aí agora é porque nós estamos tomando um café, né? Aqui na minha casa, nós fazemos muito aqui, essas reuniões aqui, e toda a nossa reunião que a gente começa a fazer aqui sempre começa com a palavra e termina com uma palavra. Se você quiser fazer parte dessa nossa reunião, você está convocado, sabe? Porque aqui dentro, a gente entra aqui dentro da minha casa, dessa casa aqui que Deus minha não, porque não é minha casa do Senhor, que Ele nos deixou para morar aqui. Então, todas as vezes, irmão, todas as vezes que venham à minha casa, pode ser quem for, nós estamos preocupados de falar a palavra do Senhor. Nós queremos agradecer a presença do evangelista Anselmo, né, que congrega conosco, um homem de Deus, da qual nós temos muita estima, não só por ele, mas por toda a sua família, né? Queria mandar um abraço para a nossa irmã Samira, que está em casa. Queremos mandar um abração para o meu neto do coração, Nicolas. Quero mandar um abração para a missionariazinha que nasceu agora, a Melissa, né? Que já faz parte dessa igreja nossa aqui, já faz parte desse convívio de debate. Também queremos agradecer a presença do Wilson, conhecido como Wilson de Deus, um irmão em Cristo Jesus, na qual já conhecemos há muito tempo. Nós não saímos jogando um anzol e pescando, não. Isso aqui é pessoas que estão conosco já há bastante tempo. O Wilson de Deus faz parte da nossa caminhada, está conosco. Ele, a missionária Ana, que agora se encontra trabalhando, está mandando um beijão no coração dela, uma mulher de Deus na qual nós amamos. E a todos vocês que estão aí conosco, eu não consegui ver quem está conosco, mas eu consegui ver que o meu primo do coração também, o Wallace, também está conosco também. Wallace, ó, Deus é contigo, varão. Fica na posição, porque Deus é contigo mesmo. Eu sei que Deus tem o melhor para a tua vida. Eu vi também a Iris Neide também, né, participando também dessa live conosco também. E Neide, você mora no meu coração, você faz parte dessa família, você faz parte desse convívio conosco também, e nós estamos sentindo a sua falta, né? Queremos também que depois dessa pandemia, quando passar, você venha participar mais dessa reunião conosco. Também está com o meu filho, né? O meu primogênito, o Vinícius, filho do meu coração, filho amado da minha alma. Um beijão, um abraço, uma boa tarde, um bom dia de trabalho para você. Jonas está também, meu sobrinho, da qual, né, faz parte, é sangue meu. Jonathan, ó, teu tio pode ter todos os defeitos, mas teu tio te ama. A igreja de Cristo te ama. Então se sinta abraçado, não só você, sua esposa, sua filhinha que nasceu aí agora. Um abração no coração, e que Deus venha abraçar vocês. Quem mais tem aí? Daniele Santos. Daniele, ó, um beijão da igreja, que nessa manhã está conclamando o nome de Jesus Cristo. Deus que te abençoe. Deve ter alguém, Wilson? Só no outro. Então, esses que eu não estou vendo aqui agora, se sintam abraçados. Isso aqui não tem nome de denominação, não. Isso aqui são os irmãos que têm compromisso em Cristo Jesus. Também quero mandar um abração para o meu pastor Roberto.
aberto, na qual nós estamos da Assembleia de Deus, celebrar, e temos um orgulho de sermos da Celebrar mesmo. Eu, pastor, um abração. Isso aqui foi só um café. Eu chamei o senhor não quis vir, o senhor perdeu. Mas nas próximas vezes o senhor vai estar também. Irmã Vanessa, você mora no meu coração. Não só você, mas o Nicolas, mas não só o Nicolas, mas a Aninha, não só a Aninha, mas o Diácono Carlos. Fala pra Aninha que eu não esqueci do crepe não, tá? Ela já está quase uns 3 anos me enganando com esse crepe. Mas, olha, eu tenho certeza que no tempo certo esse crepe vai vir. Tá bom, minha irmã? E eu quero deixar também uma saudação também para os meus irmãos que estão comigo aqui, que eles vão encerrar essa live conosco. Wilson. Eu ia deixar aí para a amada igreja, não esquecendo de o principal, o foco. Amados, não perca o foco de Jesus. Não perca o foco. Tá? Eu tenho esse mês que passou aí, já vi vários livramentos, né? E assim, o nome de Deus, na presença do Senhor, graças a Deus, não estou no erro, né? Não estou no erro, mas Deus tem falado muito comigo. E Deus, quando ama o seu filho, como aquela mensagem trouxe, ele leva para o castigo, ele te castiga. Ele me castigou esse mês que passou. Mas todo castigo vem para o bem. Todo castigo que acontece é porque você está no erro para você se consertar. Mas não no erro de contra a palavra do Senhor. Né? E foi necessário acontecer o que aconteceu comigo. E eu amo o meu Deus, porque o meu Deus tem falado diretamente comigo. Então, amados, continue a amar esse Deus, porque esse Deus ele não te esquece. Com todo o amor que você tem, não vai chegar ao pé do amor que ele tem por mim e por você. Ele derramou o sangue do filho dele. Ele entregou o filho dele naquele madeiro por mim e por você. E você merece. E eu mereço. Deixa essa incógnita para vocês. Essa interrogação. Vocês mesmos respondem para vocês, tá bom? Vocês tenham um dia abençoado. A paz de Cristo Jesus para todos. Vá ao culto. Ouça Deus falar, ouça, não escute. Porque quando você escuta, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Quando você ouve, entra e você absorve, chega dentro do coração. Paz de Cristo Jesus, tenha um dia abençoado na presença do Eterno. Bom, queremos agradecer ao Senhor, por estar entrevistado nessa manhã. E dizer para vocês que na obra do Senhor. Meu trabalho, a tua obra não é inútil, certo? Nós estamos no capítulo 15, nós Paulo fala sobre isso aí. Bom, seja firme, sempre constante. Tá? O trabalho que faz com Deus não é em vão. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Só lembrando aí que voltaremos na próxima vez e dia que Deus determinar. Né? De uma hora para outra pode acontecer uma outra live, mas um debate desse aqui, também. Relação por eles. Sendo a Deus o Pai, Pai da nossa Jesus, Pai, as coisas só acontecem Deus, tá? No meio da tua igreja, verdade. Pai, é um motivo de muita alegria, Deus, poder abrir, meu Senhor, agora a nossa voz, começar a te falar. Pai, momentos terríveis da guerra, Pai, tudo isso com o seu consciente. Pai, porque nada passa por seus olhares. Pai, ele diz que o Senhor olha por todos os lados. Pai, então, em nome de Jesus, Pai, essa manhã, já nessa tarde, Deus, nós queremos, na verdade, o teu nome, Deus. Pai, glorificar o teu nome nesse lugar. Pai, fazer um pedido especial, uma parte de nós, Deus, pelo Espírito Santo, Deus. Pai, porque se o Senhor olhar para nós, Deus, não está tendo nada de bom. Mas a tua misericórdia, Deus, nós vamos ser obrigado, Deus. Lança por terra, Deus, da glória, toda falange do mal, Deus, da tua igreja.
Pai, lança por terra toda a obra, meu Senhor da glória, satânica, meu Senhor da glória, contra a tua igreja, meu Senhor. Ainda tem gente, meu Pai, que perde seu tempo, meu Senhor da glória, tentando parar uma coisa que eles não conhecem, Deus, não sabe, meu Pai. Pai, eles tentam parar uma coisa que foi feita por ti, ó Deus. Pai, o Senhor fez o bem, o Senhor fez o mal, meu Pai. Sabe eles, meu Senhor da glória, o mal está trazendo para a sua vida, quando ele se levanta contra a tua igreja, Deus. Mas nessa manhã, nessa tarde, meu Senhor da glória, eu também quero orar pela vida deles, ó Deus. Assim como tu me alcançaste, ó Deus, alcança essas pessoas, meu Senhor da glória, que tentam parar a tua igreja, meu Pai, que lançam dados inflamados contra a tua igreja, meu Pai. Pai, quem somos nós para estar ajudando essas pessoas, meu Pai? Pai, nós não somos juiz, não somos advogado, não, meu Senhor da glória. Meu Pai, é o Senhor que vai naquele grande dia, meu Senhor da glória, que vai fazer o seu julgamento, meu Pai. Mas uma coisa nós podemos pedir, tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia das nossas vidas, meu Senhor da glória. Meu Pai, eu quero te orar e crendo, meu Pai, que nessa tarde, que já está começando, Deus, o Senhor já está jogando por terra